Saudações, companheiros! Esse vídeo que apresentamos agora é sobre como vamos fazer o planejamento do grupo escoteiro baseado no planejamento de cada uma das sessões que o compõem. Montamos planejamentos fictícios para como fazer um planejamento real dentro do seu grupo escoteiro. Para isso, é necessário se negociar bem e buscar resultados que satisfaçam a todos, em benefício do grupo escoteiro como um todo e, consequentemente, em benefício de suas sessões. Eu quero complementar com um aviso. Esses vídeos não substituem, sob hipótese alguma, os cursos dos escoteiros do Brasil. Não são nada mais que complementos para auxiliar ao dirigente escoteiro com maior tranquilidade e de forma mais precisa. Então, vamos lá. Unificação dos planejamentos de sessões é um assunto que interessa principalmente a grupos escoteiros. Entretanto, chefes de sessões escoteiras autônomas poderiam assistir a esse vídeo, sabendo que um dia que suas sessões possam vir se tornar um grupo escoteiro, já tem esse assunto conhecido. O princípio básico de tudo é que depende-se de negociação. Não se trata de ganhar tudo, não se trata de perder tudo, trata-se de ceder algo em troca de alguma coisa mais importante a ser ganho. Trata-se de manter um canal de conversação aberto para futuras negociações. Trata-se de um exercício de empatia para saber o que a outra parte realmente necessita e possa ser cedido sem grande prejuízo. Trata-se de ganhar não só uma causa, mas também um defensor dela, com permanência de parceria. Tipos de negociação quanto aos resultados. Nós temos essas negociações. Um ganha-perde. Que um ganha, o outro perde. Depois dessa negociação, o canal está fechado para futuras negociações. Ninguém gosta de perder e quem perde não vai procurar quem ganha para uma nova negociação. Isso é colocar um fim à sua parceria. A negociação perde-perde é um indicativo mais do que claro de uma péssima coisa que foi feita. Os negociadores, tanto um lado como o outro, são da pior qualidade. E a negociação ganha-ganha. Essa é a ideal. Cada parte se preocupa com o seu interesse, mas também com o interesse do outro. Pode não ser uma negociação perfeita. Ninguém sai com 100% do que se almejava, mas se consegue o máximo de satisfação possível entre as duas partes. Vamos para as nossas frases. Se eu tivesse 8 horas para derrubar uma árvore, passaria 6 afiando meu machado, uma frase de Abraham Lincoln. E essa tirada da internet. A negociação é um processo de entendimento recíproco, porém o lado primitivo de nossa mente nos leva ao pensamento de se alguém ganhou é porque alguém perdeu. Nós já vimos em planejamento de sessões como fazer o planejamento anual da tropa escoteira, que está aqui apresentado. A única diferença que tem é que colocamos os níveis das especialidades para poder adaptar uma simulação que nós fizemos do grupo escoteiro. Também tem alguns pontos que queremos chamar a atenção, que é o acampamento de inverno e o multicom. Isso a gente vai ver adiante. Então fizemos o planejamento anual da Alcatel, está aqui, tá certo, com as suas especialidades. Não vamos entrar nos detalhes disso. Os senhores podem congelar o vídeo, mas a forma com que se chegou a essa planilha é semelhante ao do que foi feito para a tropa escoteira. Queremos chamar a atenção aqui ao grande jogo da Jungle, em julho, e também ao multicom em setembro. Também vamos ver o porquê disso. E a Operação Kill, em janeiro. A tropa sênior, de forma semelhante, está aqui as especialidades, a quantidade de jovens e tudo mais.
Estamos chamando a atenção na palestra para pais em maio, Multicom em setembro. E o planejamento anual do clã está aqui. A vigília espiritual, que está em destaque, a boa ação comunitária, a festa com os pais, o acampamento técnico e excursão para Atacama e Terra do Fogo em dezembro. Vamos então consolidar. Vamos consolidar somente as atividades. Primeiramente, querendo saber detalhes, os senhores parem o vídeo e leiam tudo isso. Mas vejam só, quais são as atividades que foram colocadas em conjunto? Em janeiro nós tivemos o Jamboree Nacional, em fevereiro o acampamento e acantonamento no Carnaval, março o ciclo de programa, o Muteco em junho, a Indaba Regional em agosto, o Multicom em setembro, a Assembleia de Grupo em outubro e confraternização regional em dezembro. Isso foi o que as sessões colocaram e que houve uma coincidência ou muito grande ou aproximada nas atividades. Então, essas atividades podem ser assumidas pelo grupo, já que todas as sessões estão realizando. Isso vai gerar uma melhor administração, economia e vai tornar a atividade mais atrativa. Agora, vamos para as atividades destoantes. E é sempre bom deixar tudo isso muito registrado na ata de reunião de planejamento, por mais óbvias que essas atividades se apresentem. Começando por janeiro, a Alcateia e o clã não vão ao Jamboree Nacional. A Alcateia vai fazer uma atividade caseira e os pioneiros que não se apresentaram como voluntários para o Jamboree, eles farão também uma atividade própria. E no mês de maio, o clã tem a sua boa ação comunitária, que pode ser radiada para setembro, junto com o Mutirão Nacional de Ação Comunitária. Em junho, o clã também não planejou a participação no Mutirão Nacional de Ação Ecológica. Todas as demais sessões o fizeram. Então, eles vão assumir essa atividade, que vai ser de todo o grupo. E, por outro lado, a festa dos pais pode ser antecipada para maio para combinar com as atividades da tropa de senhores. Em agosto, o clã não marcou, os pioneiros não marcaram a participação na Indaba Regional, mas nada impede, entretanto, que eles também realizem a sua Assembleia Geral de Clã. Outubro, o clã também não marcou sua participação na Assembleia de Grupo. Falhas existem e, por causa disso, é importante se reunir para poder se unificar e acertar detalhes e falhas nos planejamentos das sessões, e isso caracteriza mais fortemente o fato de ser todos o mesmo grupo escoteiro. Em dezembro, o clã não vai poder participar da confraternização regional, a não ser que um pioneiro ou membro da maestria pioneira não puder ir à atividade no exterior, eles estarão viajando. Agora vamos para as oportunidades. Em maio, a palestra para os pais, que é coordenada pela tropa de sêniores, pode ser estendida para todo o grupo. Pode haver momentos de separação por sessões, e a festa para os pais vai ser coordenada pelo clã, conforme eles mesmos tinham planejado. Em julho, o grande jogo da Jungle pode ser realizado no mesmo local onde os escoteiros realizam seu acampamento. E o acampamento técnico do clã pode ser realizado também nas proximidades. E em setembro, o mutirão de ação comunitária pode ser complementado com a boa ação comunitária coordenada pelo clã, conforme já tínhamos falado. Vamos ver como vai ficar um primeiro rascunho do planejamento final das atividades, adotando essas cores: atividades exclusivas de seção azul, atividade conjunta branca e atividades interligadas em amarelo. Aí estão as atividades colocadas, unificadas, mês a mês. Está perfeito isso? Não, ainda está incompleto. Vejam bem, congelem essa tela, leiam todos os detalhes para a gente então prosseguir. Vamos à segunda parte, que é também muito importante, a questão do número de membros. Para começar, nós temos algumas premissas e algumas regras a serem observadas. Premissas: nenhum planejamento contou com o número de adultos por sessão.
esqueceram de colocar isso. Aí, o grupo já tem o seguinte número de voluntários: 5 diretores, mais 6 membros da comissão fiscal. Desses 5 diretores, 3 foram eleitos e 2 foram nomeados. E os cotistas? Tem 6 na Alcateia, sendo 2 instrutores, 4 na tropa escoteira, com 1 instrutor. A tropa sênior não tem instrutores, são um chefe e 2 assistentes. E o clã, um chefe e um assistente. Total, 26 membros adultos. Regras. As seções não devem receber novatos de fora do movimento escoteiro. Vejam só, novatos de fora do movimento escoteiro. Se os números ultrapassarem do permitido pelas regras 056, 069, 087 e 105 dos princípios de organização e regras dos escoteiros do Brasil, que estipulam o número de membros de cada seção, de cada ramo. Agora, não há problema se esses números ultrapassarem a regra, mas só nos seguintes casos: ao receber um companheiro de ramo mais jovem numa passagem, esses números serem ultrapassados por um curto espaço de tempo, um intervalo bem curto, de 1 a 2 meses, e, nos 2 casos, as seções, então, não podem receber membros externos até o número de membros permitir suas entradas, ou seja, assim que os membros passarem para os ramos mais velhos, ou o que a gente não quer, a pessoa sai do grupo definitivamente, então nós teremos oportunidades que poderão ser dadas às pessoas de fora do grupo escoteiro para entrar na nossa fraternidade. Então, na situação inicial, de acordo com o que foi colocado no planejamento, a quantidade de membros e as passagens que também foram colocadas, adultos, 26 adultos, que vai passar para 27, lobinhos começa com 24 e termina com 24, escoteiros começa com 30 e termina com 40, isso é uma coisa que vai ter que ser vista, senhores começa com 16 e termina com 24, com um pico de 27 membros. Os pioneiros, que não tem limite, começam com 10, terminam com 22. No total, nós temos 106 pessoas, terminando com 137. Que em março a tropa escoteira perderá 3 jovens para a tropa sênior. E a tropa sênior ainda vai receber 5 de fora, ou seja, vai receber 8 integrantes e o grupo passa a ter 5 membros a mais. Um pioneiro vai sair do clã, mas ele já tinha decidido que queria permanecer no grupo como voluntário adulto, então nós vamos ter um adulto a mais. 2 lobinhos passarão para a tropa escoteira em abril. A Alcateia vai receber 2 crianças de fora do grupo. A tropa escoteira receberá 5 jovens de fora do grupo, extrapolando seu número máximo. Por quê? Eles receberam 2 lobinhos. Se esses 2 lobinhos tivessem sido contados, eles não receberiam esses 5 jovens. Já a tropa de senhores cederá 2 jovens para o clã. O clã vai os receber com mais 7 com sua campanha. Em consequência das novas entradas, o grupo vai passar a ter 14 membros a mais. Em junho, a tropa escoteira cederá 2 jovens para a tropa de sêniores, retornando a ter o número máximo permitido. E a tropa vai ceder mais 1 jovem para a tropa de sêniores. E essa, então, que vai exceder o número máximo permitido. A Alcateia, em agosto, vai ceder 4 crianças para a tropa escoteira, que vai extrapolar mais uma vez o seu número, mesmo cedendo 2 jovens para a tropa de sêniores, que excederá ainda mais também o número máximo. Mesmo com o número máximo ultrapassado, em setembro a tropa escoteira vai receber 5 jovens de fora do grupo, ultrapassando mais ainda esse número máximo. Isso é o que eles colocaram no planejamento. A tropa de sêniores vai ceder 4 jovens para o clã e vai regularizar o seu número de membros. Em consequência da entrada de novos escoteiros, o grupo vai passar a ter 130 membros ao todo. E em novembro,
a Alcateia cederá 3 crianças para a tropa escoteira, que continuará extrapolando o número máximo permitido, mesmo cedendo mais um jovem para a tropa de sêniores, que atingirá a lotação máxima permitida. E a Alcateia deixa, no final do ano, seu quadro completo para novos integrantes garantirem vagas no ano seguinte. Consequentemente, o grupo termina o ano com 137 membros. Então, os senhores veem que a tropa de sêniores, só por um pequeno período, eles extrapolam o número máximo, mas isso não acontece com a tropa escoteira. Então, vamos analisar a entrada de novos membros. Problema: observar a entrada de novos membros vindo da comunidade nos meses de março, tropa de sêniores; maio, Alcateia, tropa escoteira e clã; setembro, tropa escoteira e dezembro, Alcateia, a gente vê que isso impacta na organização do processo de entrada racional de novos membros, conforme esses vídeos que já foram disponibilizados para os senhores estudarem, o que vem a potencializar a participação dos jovens e dos seus pais dentro do grupo escoteiro. E qual é a solução? Transferir a entrada dos novos jovens em reuniões estruturadas, conforme os vídeos, nos meses de maio e setembro. A tropa de sêniores e a Alcateia deverão ceder para essas novas datas, mesmo que fiquem prejudicadas nesse curto espaço de tempo. E as datas de entrada dos novos membros deverão estar no planejamento do grupo. Então veja só o que acontece no primeiro semestre. Separamos aqui, tá certo? E colocamos no mês de maio a entrada de novos membros, conforme os senhores podem reparar. E no segundo semestre colocamos em setembro essa entrada dos novos membros. O excesso de contingente na tropa escoteira. Por algum engano de cálculo ou de observação sobre a passagem dos lobinhos, a tropa escoteira deve terminar o ano com 40 membros, conforme mostramos aqui, 8 além do permitido, sem previsão de uma passagem para a tropa de sêniores em volume minimamente igual. Solução é não prever nem aplicar a entrada de 8 membros novos como está no seu planejamento. Vejam que os provenientes da Alcateia de Lobinhos estão garantidos na tropa escoteira. Assim, a tropa escoteira só receberá 2 novos membros de fora do grupo. Com o fluxo proveniente da Alcateia terminará com 32 jovens. E o grupo terminará o ano com 129 membros no lugar de 187. Há um prejuízo pela menor quantidade de membros, mas em compensação nós teremos um processo educacional muito mais seguro, correto, e o que garante a estadia, a permanência, a existência do grupo. Então, veja como fica a planilha de membros. Os adultos começam com 26, passam a ter 27 em abril. Os lobinhos começam com 24, tem um pico de 27 em setembro e outubro e retornam a ter 24 no final do ano. Os escoteiros começam com 30 e terminam com 32. Os seniores começam com 16, tem um pico de 25 e 27 em julho e agosto, mas terminam com 24. E os pioneiros começam com 10, terminam com 22 membros. O grupo começa com 106 membros, passa a 122 em maio e 129 em dezembro. E aqui a gente mostra o gráfico de crescimento, se os outros quiserem ver detalhes, tá certo? Congele a tela e vejam. E vamos passar então para a qualificação. Por que temos que apresentar um crescimento qualitativo? Nós não temos certeza absoluta se vai sair exatamente conforme o planejado, mas é o que pretendemos colocar, é o que pretendemos fazer e estamos mostrando que administramos a parte mais importante do grupo escoteiro, a soma da qualidade de todos os jovens, do lobinho ao pioneiro. Isso vai mostrar aos interessados a organização do grupo, a sua intenção de crescimento, não crescimento em número,
nós estamos valorizando mais o crescimento em qualidade do grupo escoteiro. Isso gera um maior grau de confiança dentro da comunidade e maior grau de comprometimento dos adultos que fazem parte do grupo. Serve também de referência quando a gente compara o que foi previsto no ano passado e o que foi realizado no final do ano. Nessa comparação, a gente sabe se estamos prevendo bem ou se estamos trabalhando bem. É importante a gente comparar o que pretendíamos fazer com o que foi realizado. Temos que deixar também claro que essas metas são da unidade escoteira local, do grupo todo. Não é, sob hipótese alguma, um limitante, impedimento, não é uma meta de crescimento pessoal de cada membro jovem. Ninguém pode falar, olha, nós temos essa meta e nós vamos conquistar. Não, não é um índice de objetivos a serem alcançados, e sim um índice de acompanhamento da qualidade do grupo escoteiro. E o próprio crescimento qualitativo apoia o orçamento do grupo, porque vai mostrar a necessidade de compra de distintivos e outros materiais. Vamos ao crescimento qualitativo de lobinhos. Veja só a quantidade de pataterras, lobinhos saltadores, rastreadores, caçadores, as especialidades de cada nível e as insígnias especiais que o lobinho pode alcançar. Os senhores congelem a tela e verificam esse crescimento. Vamos ao crescimento qualitativo dos escoteiros, a mesma coisa, tá certo? Além do mais, nós temos a insígnia de explorador, os cordões verde, amarelo, vermelho e branco, fora a lista de ouro. E passamos ao crescimento qualitativo de sêniores, que temos aqui também a insígnia mateiro, o cordão desafio sênior, o cordão dourado e as previsões para escoteiro da pátria. No crescimento qualitativo de pioneiros, nós só temos as insígnias comprometimento e cidadania, fora também as insígnias de lusofonia, conheçou, aprender e a insígnia de BIPI. Repara que em abril nós deixaremos de ter a nossa insígnia de BIPI, significa que esse pioneiro passou para o corpo de voluntários adultos do grupo escoteiro, como escotista, como dirigente. Agora, coloca aqui uma proposta de como fazer a medição qualitativa do grupo escoteiro. Não precisa seguir isso, mas apenas uma ideia de como a gente pode transformar em número a qualidade do grupo. Eu coloquei aqui um peso para cada especialidade, para cada etapa, para cada insígnia especial, para cada cordão e em cima desse peso e pela quantidade de membros que alcança cada etapa dessa, nós podemos fazer a medição qualitativa mês a mês do grupo escoteiro, que comparando com o início do ano, a gente sabe o quanto que o grupo cresceu qualitativamente. Nós sabemos, no nosso dia a dia, o quanto que o grupo cresceu qualitativamente, mas se quisermos mostrar isso para a comunidade, a gente mostra em números. Olha, o nosso grupo cresceu tantos por cento em qualidade, conforme os senhores vão ver. Fazendo todas as contas, nós temos uma pontuação absoluta, mas também teremos um crescimento qualitativo, que é exatamente o cálculo de quanto cada ponto desses do gráfico à esquerda subiu em relação sempre ao mês de janeiro. E no final, nós podemos dizer o seguinte: olha, pretendemos, no nosso planejamento, ter um crescimento de 66% do nosso grupo escoteiro em relação ao início do ano. Isso é um demonstrativo que a gente coloca para a comunidade externa do grupo escoteiro e também para os pais. Quem vai gostar de saber disso? Entidades que apoiam ou patrocinam o grupo, o distrito escoteiro, a região e, quem sabe, até a própria diretoria dos escoteiros do Brasil. Então, agora vamos ver o planejamento de atividades do grupo, finalmente. Algumas orientações para começar. Ao contrário das demais organizações, mesmo os escoteiros, o planejamento anual do grupo começa a partir dos jovens, vem de baixo para cima. Isso não quer dizer que as atividades regionais e nacionais sejam deixadas de lado. O grupo também deve atender a comunidade que o cerca.
através das efemérides cívicas e sociais, que os senhores já devem ter visto isso no YouTube, numa apresentação anterior nossa. E também temos que respeitar as entidades apoiadoras, mantenedoras, patrocinadoras, associação de bairros e tudo mais. O fato de estar marcado como atividade de grupo não significa que todos devem participar. Uma representação pode ser suficiente e a atividade pode ser somente uma lembrança, uma carta, uma correspondência. E temos que lembrar também que o planejamento é uma trilha, não é um trilho. De repente surge uma oportunidade. Elas devem ser aproveitadas. Se houver conflito, vamos analisar qual o impacto da gente deixar uma atividade que está planejada por essa outra atividade que parece ser mais interessante. Temos que colocar o seguinte: o grupo escoteiro não é uma entidade de serviço que atenda a oportunistas que vêm no voluntariado oferta fácil de trabalho gratuito. Vamos fazer atividades comunitárias, sim, mas vamos ver como essa atividade comunitária foi colocada para o grupo. E as efemérides que não estão planejadas aqui no planejamento final, elas não precisam exatamente ser deixadas de lado. A gente pode fazer uma comunicação, pode ser um aviso, uma carta, uso de mídia social, tudo isso para lembrar esse evento. Não é uma atividade colocada como prioritária. Então, temos essas efemérides escoteiras que já foram colocadas, outras efemérides, isso tudo vai ser utilizado para o nosso planejamento. E tem outras sendo colocadas, como o aniversário de grupo, supostamente seria em novembro, é o nosso grupo fictício. Uma festa junina, que o bairro pretende fazer em junho. O Dia das Mães em maio, Dia dos Pais em agosto, Semana da Pátria em setembro e um aniversário da entidade mantenedora em março. Faz-se um brainstorming, uma tempestade cerebral, onde surgem essas ideias, 32 ideias que foram colocadas. Essas 32 ideias foram jogadas sem critério nenhum. Simplesmente bateu na cabeça de alguém e a pessoa jogou. Sem crítica, sem nenhuma análise, sem nada. Bateu na cabeça, a gente joga essas ideias. Aí a gente aplica o primeiro filtro do brainstorming. A excursão do grupo e a visita a uma plataforma de petróleo se tornaram inexequíveis. O segundo filtro, vamos retirar os eventos que não dependem só do grupo escoteiro. De repente surge uma oportunidade e a gente pode aproveitar. Uma palestra de um administrador famoso, uma palestra de um jovem famoso, a visita a um navio da Marinha de Guerra, homenagem ao prefeito municipal, surgir em um programa de televisão, visitar o aeroporto e lá no cantinho, palestra de educador famoso. Essas ideias dependem muito de terceiros. São muito difíceis de serem colocadas. Então, também foram filtrados. Terceiro filtro, atividades que podem ser aproveitadas em outro evento a ser realizado. A festa juliana, no mês de julho, a festa de boas-vindas, em acampamento de grupo numa fazenda. Está tudo claro que a gente pode absorver essas atividades em outras que já foram planejadas. E depois colocou-se em votação quais foram as atividades mais votadas. O concurso de dança, uma visita ao cinema de todo o grupo escoteiro, um campeonato de futebol entre grupos escoteiros, um grande jogo de grupo e uma visita a uma exposição de orquídeas. E esse é o resultado final. Serão as atividades que vamos colocar a mais, além das atividades das sessões. Vamos, então, montar o planejamento final. Todos os dados estão colocados. O formato que nós vamos apresentar não é obrigatório. A montagem de todo o planejamento pode ser feita depois da reunião de planejamento por alguém talentoso para fazer um formato bonito. Então, em janeiro, as atividades que foram colocadas, também o efetivo de todas as sessões, inclusive também o efetivo de adultos. Em fevereiro, onde não tem nenhuma modificação, a gente não coloca. Onde tem modificação, 3 insígnias de Corisul para a tropa sênior.
E a gente coloca também, não obrigatoriamente, conforme falamos, o crescimento qualitativo que se aguarda para fevereiro. O acampamento acantonamento carnaval numa fazenda se junta com a atividade de reencontro e, principalmente, foram colocados os dias das atividades. Eis aqui o mês de março, são colocadas aqui as principais atividades e as modificações que vão acontecer. Veja só que também nós não estamos entrando em detalhes das especialidades, tá certo? Seria muito interessante que também no seu grupo escoteiro colocasse as especialidades que vão ser adquiridas e que vão ser transferidas, por exemplo, da Alcaté para a tropa escoteira e da tropa escoteira para a tropa sênior. E seus níveis? Abril, maio, junho, julho, aí já passando para o segundo semestre. Agosto, setembro, outubro, novembro e finalmente dezembro, onde se espera um crescimento qualitativo de 66%. O crescimento real pode ser tanto maior como menor que esse valor. Ele vai se tornar maior, por exemplo, quando um jovem que possui especialidade de nível 1 passa para nível 2 ou de nível 2 passa para de nível 3. Ou um jovem muito talentoso consegue até antecipar a sua Lis de Ouro, o seu Cruzeiro do Sul, seu Escoteiro da Pátria, a sua Insigne Bibi. O que pode diminuir esses valores é quando um jovem vai embora ou quando a tropa sênior passa para o clã. É justificável essa redução, porque a tropa sênior, quando passa para o clã, se perde todas as especialidades. As especialidades só ficam com o menino nas suas lembranças. Porém, se todas as sessões foram muito ativas, essa perda sempre acaba sendo compensada de uma forma ou de outra. Então, alguns avisos, não foram aqui estabelecidos nenhuma regra mandatória. Tudo aqui posto foram somente sugestões que podem melhorar o desempenho da sua UEL. Os dados aqui foram fruto de uma mera simulação, conforme já falamos. Não corresponde a nenhum grupo escoteiro real, a não ser por uma mera coincidência. Essa apresentação, também já falamos, não substitui os cursos para dirigentes institucionais proporcionados pelos escoteiros do Brasil. Agradecemos os senhores terem assistido e sempre alerta para servir.